No episódio passado do programa Nordeste das Histórias, vocês conheceram a incrível e emocionante história do seu Antônio, de 84 anos, o primo do Luiz Gonzaga. Mas no episódio de hoje, vocês vão conhecer o poeta Falcão, ele que segue mantendo viva a tradição do cordel nordestino. E ao chegar aqui na cidade de Exu, no Pernambuco, para conhecer a história do poeta, do shot, do chachado e do baião, o Luiz Gonzaga, vocês também não podem deixar de conhecer um pouco mais sobre a história de um outro poeta. Esse poeta é o poeta Falcão. E ele trabalha aqui, trazendo os seus versos, os seus poemas, exatamente na casa onde morou o Januário, o pai de Luiz Gonzaga. Eu venho lá do sertão trabalhador. Sou poeta e lavrador, tenho cala em cada mão. Nasci nesse torrão de Caatinga e Cafundó. Já amarrei com cipó, feixe de lenha. Seu moço, eu venho das brenhas, onde o sol treme que só. Ah, essa daí eu já li. E sei que você fez pra ele o grande Expedito Celeiro, rapaz. Expedito Celeiro é artista, na arte do coro ele é demais. Os detalhes das peças que ele faz, na memória é um sábio recordista. Quando o povo pergunta em entrevista, não descobre de onde vem tanto saber. Foi de Deus que lhe deu este entender, de artesão com maestria, quem quisesse ela boa, bonita e macia, manda Expedito Celeiro fazer. Eita coisa boa! E ainda falando no mestre, Expedito Celeiro, estava olhando você de longe, estamos vestindo Expedito Celeiro, rapaz, olha só, a minha verdinha bonita e a sua marronzinha, coisa linda, viu? É o mestre, né? Aqui do sertão, Expedito Celeiro. Expedito Celeiro é. Mas hoje o Brasil vai querer conhecer um pouco mais da sua história. O grande poeta Falcão, o poeta do Exu, um dos poetas do Nordeste. Vamos lá aumentar para você contar essa história. Vamos em frente. Vamos lá. Antônio Givaldo Taveira dos Santos, né? Exatamente, meu nome completo. Esse é o nome completo, né? É um pouco estranho porque todo mundo só lhe chama de poeta Falcão, né? Agora me diz uma coisa, Falcão. Você é um resistente, você está na resistência, continuando aqui no nosso Nordeste com o cordel. Como foi que surgiu? Olha, a minha mãe, ela comprava os cordéis nas feiras de Exu, da região, e chegava lá em casa, no sítio Lagoa do Meio, onde eu nasci, de Exu, da sede Exu até o sítio, dá 3 quilômetros. Meia légua. E ela lia esses cordéis. Sabe, minha mãe já tinha um jeito de gente famoso, porque a região inteira ia ouvir. Para ser famoso só basta você nascer no Nordeste. Basta você nascer no Nordeste. É só. E eu criança ali, desde que ela me carregava no colo, que ela já lia os cordéis, sempre lia os cordéis, não tinha televisão na época, né? Era mais ler cordel. E ela aprendeu, o que eu acho bem interessante, meu amigo Alanzinho, é que mãe nunca frequentou escola, aprendeu a ler com o cordel. Antigamente a gente dizia assim, ela não era letrada, né? Letrada, né? Ela aprendeu a ler com a literatura do cordel. Aí ela lia os cordéis, tem os cordéis clássicos, né? O Pavão Misterioso, João Grilo e tantos outros cordéis. E eu, rapaz, de 10 irmãos lá de casa, né? Somos 10, só tem eu que sou poeta. Por isso que eu digo, eu acho que eu tenho o dom. A gente fica meio em dúvida, né? Mas eu acho claro que tem, né? Mas eu acho o que acontece com você, Falcão, é o seguinte: existe o dom, existe o talento. E aí, vez ou outra, os dois se encontram. E aí, quando se encontram os dois, aí nascem figuras como você, como Patativa do Assaré, como Luiz Gonzaga e outros mais por aí. E falando em Patativa do Assaré, eu ouvia no rádio a poesia do Patativa do Assaré quando era criança, né? E eu ficava encantado, rapaz, como esse homem fala umas palavras bonitas, deixa que era poesia, né?
Isso, palavra bonita, vamos dizer para ele dizer desse jeito assim, ó. Sou filho da mata, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha choupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de milho. Patativa. E aquilo me encantava, fora outras poesias que ele recitava no rádio. Eu, por exemplo, comecei a me apaixonar pelas coisas do Patativa quando eu vi o Boi Zebu e as Formigas. Aquilo me encantou, sabe? Demais. Ele recitando, né? E foi aí que eu conheci de verdade. Eu fui procurar entender e estudar um pouco mais o grande Patativa do Assaré. Inclusive tem uma passagem bem interessante que é importante a gente falar para as pessoas, que é o seguinte: nós temos hoje a cidade de Assaré, que fica aqui próxima a Exu, né? Depois você chega lá em Juazeiro, aí vai seguindo, né? Santana do Cariri, né? Aí você vai chegando até Assaré, que é próximo também lá do grande Expedito Celeiro. Mas enfim, lá era só Assaré. E ele mesmo disse, olha, aqui é Assaré, né? É Patativa do Assaré até enquanto eu estiver vivo. Depois que eu morrer vai passar a ser Assaré do Patativa. E foi isso que aconteceu. Interessante, né? Pois é. Interessante. Foi isso que aconteceu. É uma coisa incrível. E eu acho incrível na poesia porque ela salva até vidas. Você vê. A poesia, a música, né? Eu tenho uma história muito forte. Eu tentei muito, né, desde criança, né, com a poesia. Chega à adolescência, né, fica as coisas muito difíceis de ganhar alguma coisa com a poesia. Não é fácil, cordel, né? Mas aí eu fui indo. Eu sei que em 94 eu consegui imprimir o primeiro cordel, né, em 1994. E mesmo assim a coisa não acontecia. Imprimi um livro em 96, tudo com apoio, né, arrumando apoio, pedindo ajuda aqui, outra ali. A coisa era muito difícil. Ficava da roça, né, como eu sou ainda, né, da roça. Mas aí vieram as dificuldades, né? Vieram as dificuldades, eu 2001 eu caí em depressão profunda e síndrome do pânico. E aí é muito forte, né? O poeta se esconde dentro de casa por 2 anos. E a minha mãe muito preocupada, né, ali, sem saber o que fazer, sem entender de depressão. Na época, ali em 2001, as pessoas não era muito ainda, o caso né, não era muito vindo a ter uma explicação. O assunto não era uma pauta como é hoje. Não era uma pauta como é hoje. E aí eu me escondo por 2 anos dentro de casa. Não saía fora por nada. Aliás, não conseguia, tentava, mas não conseguia. Quando eu olhava para a rua, colocava a cabeça na porta, eu tinha medo das pessoas. E aí eu voltava para o quarto. Eu lhe digo uma coisa, Alazinho. Eu fui salvo pela poesia. Por isso que você me falou, né? A poesia salva. A poesia salva. A poesia liberta. Porque depois de 2 anos eu comecei a mergulhar nas próprias coisas que eu tinha escrito e comecei a me achar. Você se resgatou, né? Eu descobri quem era eu depois de 2 anos de depressão profunda. Eu até digo. Não é fácil, né? Que eu vejo sua emoção, eu vejo seu coração batendo mais forte. Eu até digo que ali eu estava como se estivesse no casulo. Mas aí o poeta Falcão se reencontrou e se reinventou. Eu sou um poeta fantasma. Escrevo com o coração. Faço show de fantasias e escrevo rúbricas no chão. As rúbricas são meus autógrafos para as fãs da ilusão. E por coincidência, o nome desse poema é Poeta Fantasma, né? Poeta Fantasma. Porque agora você já não é mais o Poeta Fantasma. Não, agora você é conhecido, né, em todo o Exu, em todo Pernambuco e agora para todo o Brasil. Me diga uma coisa, como é trabalhar exclusivamente da poesia, exclusivamente do cordel? É fácil? Tem incentivo? É uma parte muito difícil, porque eu não tenho incentivo,
para editar os cordéis, eu tenho que ir juntando um dinheirinho para editar mais cordel, para poder ter obra para vender ao turista e às pessoas, sem apoio de nenhuma parte. No caso, né? Se torna uma coisa de desanimar. Mas Euclides da Cunha já dizia, nordestino acima de tudo é um forte. Não desiste nunca. A gente não desiste. A gente é um resistente, é um salvaguarda, é um resistente do cordel. Porque eu admiro tanto o cordel, assim, que eu não desisto por causa disso. Porque eu tenho tanto amor pelo cordel, porque ele salva a vida, salva a minha vida. E hoje eu faço, Alazinho, eu vou para as escolas de graça, sem ganhar nada, ensinar os jovens, as crianças, a produzir cordel. Isso é muito gratificante. Isso não tem preço. Faço isso. Talvez isso seja o maior salário para um homem que trabalha unicamente e exclusiva da cultura. E o olhar deles, e quando eu descubro também, entre aqueles jovens, aquelas crianças, eles sabe, com aquele sentimento de alegria, de felicidade, porque tem uma pessoa ensinando a fazer o cordel, e eu descubro poetas ali entre eles, criança, que chega assim, olha Falcão, eu fiz uma estrofe, Fez um versinho, né? eu fiz um versinho, deu certo essa rima, e deu certo, não tem preço. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas tu é mais tinhoso, e com ele ninguém vai. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. Falcão, você trabalha aqui na casa que foi do Januário, Exato. apresentando para as pessoas, que também é um xodó seu, além gosto do cordel, né? Mas eu fiquei sabendo que você também tem um outro xodó, né? Que xodó é esse? Cordel no Fusca. Cordel no Fusca. Meu Fusca. E tem um Fusca? Eu tenho um Fusca. Eu consegui, né? Com muita luta, com apoios, né? E fui lá e consegui um Fusca e adesivei, Todo de cordel? personalizado. Com cordéis. Coloquei a bandeira de Pernambuco, bandeira do Exu, Tá certo. do estado, né? E esse Fusca é o que leva até as escolas para fazer a palestra. Então eu quero conhecer esse Fusca agora. Vamos conhecer. Ah, rapaz, isso aí Pois é o Fuscão, né? Septilha Septilha. é Uma poesia de 7 versos. uma poesia de 7 versos. Cordel é arte e cultura, magia e dissertação, histórias impressionantes, lazer e informação. Desde nossos ancestrais, porque quem lê vive mais. Viva essa tradição, assinado Poeta Falcão. Isso mesmo, poeta Falcão. Estamos contando a história do poeta Falcão, mas será que existe Falcão no Nordeste? Isso é uma pergunta para o nosso professor Cleiton Sancler. E aí, Alanzinho? Sim, Alanzinho, nós temos falcões que fazem parte aqui do Nordeste, como o Quiriquiri, que é um falcão presente em todo o Brasil e, claro, na nossa região. Também temos um visitante, viu? O falcão peregrino. Ele passa pelo Nordeste no seu processo migratório, utilizando a região para descansar e, claro, se alimentar. Além disso, a gente tem o caurê e o falcão de peito laranja, que são aves também presentes na nossa região do gênero falcon, tá? Agora a gente também tem os falconídeos, que são parentes dos falcões, mas não são falcões legítimos, como o carcará e o gavião carrapateiro. É a nossa biodiversidade, Alanzinho. Que Fuscão, né? Esse aqui é o Cordel no Fusca. Cordel no Fusca. Como foi que surgiu essa ideia? Rapaz, eu comecei a imaginar uma coisa que chamasse atenção. Aí, como eu sei que Fusca, onde chega, as crianças ficam doidinhas pelo Fusca, o povo fica doido pelo Fusca.
Aí junta o cordel com o Fusca, que já é atração, né? Aí virou cordel no Fusca. E aí, você sai pelas escolas com esse Fusca cheio de cordel, cheio de livro. Aí com esse Fusca eu saio, né, pelas escolas para fazer palestra e ensinar a fazer o cordel. Vamos dizer assim, uma espécie de oficina de cordel, né? E chama atenção, né? E a criança fica querendo entrar no Fusca, eu deixo entrar, só com muito cuidado para não mexer em marchas, né? Mas aí é muito bom, porque é uma coisa que chama atenção. É um diferencial, né? É ser diferente dos iguais. E eles pensam assim, rapaz, se o cordel chama atenção nesse Fusca, é sinal que o cordel é bom. Então é bom a gente querer fazer cordel também. Essa é a ideia, de incentivar os jovens, as crianças, o pessoal né, Então tá aí. a produzir o cordel. Cordel no Fusca. E falando em cordel, agora eu quero ver os seus cordéis e quero ver também os seus livros. Beleza? Fechado. Vamos lá. Show. O programa Nordeste das Histórias tem encantado e tem emocionado muita gente. E eu tenho certeza que isso aconteceu com você, porque comigo não foi diferente. Não é fácil você estar ali de frente com pessoas que contam a sua essência, que mostram a sua história. Foi assim com a história da Dona Benedita, vocês lembram? 117 anos de muita vida, de muito trabalho. A história do Charles e do Tiringa, que emocionou o Brasil inteiro. A história do seu Antônio, o primo do Luiz Gonzaga, 84 anos. Nós mostramos as mãos calejadas do nordestino, genuíno e trabalhador. Foi assim também na Rota do Cangaço, quando nós contamos a história do Lampião e percorremos 7 estados aqui do nosso Nordeste. Eu quero continuar contando a sua história. Aqui abaixo está o contato da nossa redação. Você pode enviar a sua história, mandar o seu zap. Aproveita, você está assistindo agora, não é? Deixa seu like, é muito importante pra gente. Segue o canal, que também está aqui. E já se falando em seguir, aproveita e vai lá no nosso Instagram, Nordeste das Histórias. Lá tem muita coisa legal. E a gente continua se emocionando, porque estamos contando a história de mais um nordestino, o poeta Falcão. Não sai daí, que eu vou para um rápido intervalo e volto já. Foi em 1969, no Exu do Meu Sertão, que nasceu Antônio, poeta de inspiração. Leia esta mágica história e se encha de emoção. Esses versos estão aqui na sua autobiografia, né? Exatamente, Alanzinho. Aqui, o Diário de um Poeta do Fundo do Poço ao Sucesso, minha autobiografia. Esse verso que você recitou está aqui. Desse livro, um pequeno livro aqui, e está a minha história aqui. Pois é, eu estou vendo aqui mais um livro seu, né, que é Poemas Abrangentes, mostrando aqui, né, e você escreve a todo momento. Você tem quantos cordéis? Ao todo 30 cordéis, livro tem uns 4 livros. 4 livros, né? 4 Estou aqui vendo essa aqui, terceira Essa aí é edição. a terceira edição. Né? Terceira edição, Poemas Abrangentes. Agora, me diga uma coisa. Eu estava olhando aqui e eu quero que você me fale, para você, quem foi Dona Nissô? Dona Nissô. Minha mãe, Maria Valnice Taveira dos Santos, conhecida por Dona Nissô. Uma pessoa de um coração imenso. Inclusive, foi ela que me tirou da depressão, juntamente com a poesia. A história dela é muito, muito forte, então a gente pode resumir aqui em poucas palavras. Que ela casou com meu pai, José Antônio. Ele já tinha 14 filhos e ela tinha 14 anos de idade. Ela com 14 anos de idade E ele já... seu E o meu pai já tinha 14 filhos 14 filhos da primeira mulher. Da primeira mulher, porque a primeira esposa dele faleceu de parto. E ele casou com minha mãe, novinha, e levou algum dos filhos dele para ela cuidar. Sabe por que eu perguntei sobre ela?
Porque enquanto eu estava folheando aqui o seu livro, eu vi a foto dela aqui com você, Em memória, né? né? Na assinatura do lançamento de um dos seus Um livros, dos livros. né? Exato. Então foi por isso que eu perguntei, porque as nossas mães, Muito importante. pra elas minha são vida. importantes na nossa Muito vida, né? importante. Aqui nós temos os cordéis. Expedito Celeiro, o rei dos couros do Brasil, meu amigo. O grande poder das plantas. O encontro do poeta Falcão com seu Lunga. Deve ter sido o encontro daqueles, viu? Um bom encontro. Bruto que sai aos pés da burra. E aí, o homem que não sai de cena, e eu tenho certeza que esse aqui jamais sairá. O nosso Salvador Jesus está aqui na capa. Mas, Falcão, me diz uma coisa. Você, poeta, cordelista, mas que história é essa? Que você era gago. Olha, eu era gago desde a infância, desde criança, e melhorei aos 35 anos de idade. Sabe como foi que eu melhorei? E aí? Vendendo cordel aqui no Museu do Luiz Gonzaga. Que coisa boa, rapaz. Fui aprendendo a falar com a venda do cordel. Todo mundo aqui em Exu, os mais velhos, conhece a minha história, que foi desse jeito mesmo. Rapaz, o cordel, ele tem feito maravilhas na sua vida, Fez né? maravilha. Agora me diz uma coisa. Qual é o seu Instagram para as pessoas do Brasil e do mundo seguirem você? Meu Instagram é Poeta Falcão de Exu. Poeta Arroba Falcão de Exu. Poeta Falcão de Exu. Arroba Poeta Falcão de Exu. Exu com X, não esqueça, viu? Exu com X. Pois é, ó, Falcão, você é um genuíno nordestino. Eu tinha lhe feito essa promessa, né? Você me fez essa promessa, Alanzinho, o Uhum. ano passado. Você veio aqui no Museu do Luiz Gonzaga, Parque Casa Branca, Exu Pernambuco. Veio você e sua esposa, Maria Helena. Isso. E você conheceu minha história, gostou e disse: Falcão, eu volto aqui um dia para contar a sua história. E você voltou. Você é o cara de palavra diferenciado. Tinha prometido a você. E aí, como disse Chicó, ô promessa sem jeito, rapaz. Tive que vir. E você representa essas pessoas, você representa o nosso Nordeste, não é? Através da sua poesia, através dos seus livros, levando a cultura para as crianças, para as pessoas, e é por isso que eu estou aqui. Eu digo para o Brasil, quando vocês vierem em Exu, não esqueçam de prestigiar os cordéis do grande poeta Falcão. Os episódios do programa Nordeste das Histórias são cheios de curiosidade. Entre elas, os pássaros. Aqui já falamos de muitos que povoam a nossa fauna nordestina. Entre eles, o concris, o galo de Campina, a casaca de couro, o gavião carcará, a rolinha fogo-pagou, urutaú, a famosa mãe da lua, do assum preto e, claro, da asa branca. Mas ainda falta um dos pássaros que também foi cantado por Luiz Gonzaga, o famoso acauã. Mas isso é com o professor Cleiton Sancler. E aí, Alanzinho, bora falar agora do acauã, ou falcão risonho, que recebe esse nome popular exatamente devido ao seu canto, que lembra exatamente gargalhadas repetitivas. Um detalhe importante, essa ave já foi citado em versos e música, e ela tem uma aparência de uma coruja. Ei, ele se alimenta de roedores, morcegos, peixes, e no Nordeste, tá, ele tem algo bem peculiar. Na cultura popular, aonde esse pássaro pousar pode ser sinal de seca ou de chuva. Por exemplo, se encontrar esse pássaro em um galho seco, é sinal que aquele ano será de secura. Mas se ele pousar em um galho verde, naquele ano será um ano de muita chuva. É a nossa cultura popular, Alanzinho.
Eu quero agradecer a você, que se tornou meu amigo, Alanzinho do Povo, pelo apoio, por tanto que você faz, não só por mim, mas por todo o povo do Nordeste. Sei que você vem há muito tempo nessa caminhada. Então, eu quero dizer mais uma vez, obrigado por tudo. Eu acho que eu que agradeço, porque aquele que consegue levar a cultura, que consegue transcender tudo que aprendeu, para mim é muito importante. Esse é o poeta Falcão. Eu quero dar um recado aqui para você que tem o poder da caneta, que está com algum cargo público, seja ele qual for. Incentive, faça a sua parte, faça valer o poder que vocês conseguiram. Incentivem a cultura, incentivem pessoas como o poeta Falcão, que trabalha aqui voluntariamente, ele não tem salário. Se não for isso aqui, ele não tem de onde tirar o seu sustento. Isso é uma realidade. É por isso que eu conto mais uma vez a história de mais um nordestino guerreiro e que não desiste nunca. E esse foi mais um Nordeste das Histórias. Tchauzinho, até o próximo programa, viu? Tchau. E no próximo episódio do programa Nordeste das Histórias, vocês vão conhecer a emocionante e incrível história do Zé Barros, que perdeu a visão aos 26 anos, mas não foi isso que atrapalhou a sua vida de sucesso. Ele se transformou no Filho da Terra. Oferecimento. Vem de Cap, você também. Essa é nossa, pode confiar. Dronap, oficina do drone. Assistência técnica e revenda autorizada de drones. DJI, Consumer, Enterprise e Agras. Telefone 999555522. Valmir Som. Tudo em instrumentos musicais, som e iluminação. Telefone 999811824. Na hora de aparecer, apareça com a VKN, a gráfica oficial do Alanzinho do Povo. Tudo em comunicação visual em geral.